Olá, meu povo, tudo bem? Espero que sim, viu? Espero que encontrar nesta quinta-feira com muita saúde, com paz no coração, com fé em Deus, porque a estrada é longa e as coisas não são fáceis nesses dias que estamos vivendo. Então, o tema de hoje, nessa quinta-feira, todas as quintas, como eu já falei, nós temos um tema voltado para a alma, para a mente, para a saúde espiritual, a nossa reflexão. E nos sábados nós temos um vídeo de variedades, né? Mas nas quintas-feiras o meu compromisso com você, que tem nos acompanhado, e desde já eu quero agradecer pela sua fidelidade aqui do nosso canal, que Deus te abençoe. Nas quintas-feiras a gente tem um compromisso de trazer um tema que nos alimente a alma, né? E nos traga uma reflexão. E hoje eu estava pensando, né? Eu tô aqui num cenário diferente, tô aqui na casa da minha irmã Jacira, vim aqui fazer uma visita e aproveitei o silêncio da casa, né, para fazer este vídeo. Então, vamos lá ao nosso tema de hoje. É sobre o sofrimento do homem e a parcialidade ou a imparcialidade ou a sensibilidade de Deus. Será que realmente Deus, o nosso Criador, ele está apático, está nem aí para o sofrimento do ser humano? Olha, com certeza Deus não prometeu para ninguém, nem está escrito na Bíblia, Ele não prometeu que acabaria com o sofrimento que chegasse à minha vida. Se bem que, se Ele quiser, Ele pode, no estalar de dedos, acabar e mudar o rumo de uma história, como Ele tem feito com quem Ele quer, na hora que quer, no tempo dele, né? Mas o fato é que todo sofrimento, ele tem um propósito. E esse propósito é moldar nosso caráter, nos tornar mais dependentes de Deus, quebrar em nós o orgulho, a prepotência, né? A hipocrisia, que muitas vezes a gente diz que ama a Deus e não vê, e odeia o irmão que vê, né? Então muitas vezes Deus se utiliza desse tipo de dano, digamos assim, de dano na alma, de sofrimento, para moldar o nosso caráter e nos aproximar dele. E rapidamente, esse vídeo vai ser rápido hoje, essa reflexão vai ser rápida, eu quero só te dizer uma coisa. Eu não sei como é que está a tua vida, como é que você está passando, quais são as suas lutas, suas dores, seu sofrimento. Uma coisa eu sei, que você não é único. Isso aí, nem única. Isso aí já é um grande consolo para a sua alma. Porque eu também não sou única. Eu tenho minhas lutas e são grandes, viu? Se eu fosse elencar aqui minhas lutas, você ia chorar, prantear 24 horas comigo. E ele ia dizer, meu Deus, eu não tenho nada perto do que ela tem. E ai de mim, se eu não cresce em Cristo, porque Ele vive, né? Tem até um hino que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ai de mim se não fosse essa crença, se não fosse essa fé, de saber que porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele subiu, está sentado à direita do Pai, mas o seu Espírito, que é o Espírito Santo, nosso amigo, que habita dentro de nós, está conosco, justamente para nos levantar a cada manhã, quando a gente abre o olho e não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de sair da poltrona, não tem vontade de sair da rede, não tem vontade de fazer nada, de tomar um banho. É nessas horas que o Espírito Santo vem e nos ajuda, nos socorre e nos protege. Outro ponto muito importante para a gente não esquecer na hora do sofrimento é que tudo pode mudar. Assim, ó, no estalar de dedos. Tudo pode mudar conforme a vontade soberana de Deus na vida de cada um. Ele pode mudar o quadro da enfermidade. Se era uma enfermidade de morte, Deus pode fechar a cova e de repente chega a cura assim, milagrosamente. Se é um quadro de desemprego, Deus pode usar alguém, abrir uma porta de trabalho para um pai de família, para uma mãe de família, para um jovem. Seja lá o que for, você não é único. Você não é a única pessoa no mundo que sofre. Sempre tem alguém que tem os problemas maiores do que os seus. E tudo pode mudar.
Então vamos nos lembrar disso aí, pra gente sofrer menos, né? Eu lembro agora de 3 personagens da Bíblia, bem conhecidos de todo cristão, que tem uma Bíblia em casa e lê, que vai à igreja e escuta a palavra. Eu quero lembrar do sofrimento de Jó. Jó foi um homem que sofreu muito. Jó era um homem rico, tinha esposa, tinha filhos e filhas bonitos, tinha fazenda, tinha bois, tinha animais, muitos animais. Era um homem rico. E de repente, Deus permitiu que viesse sobre Jó uma série de catástrofes. Era uma notícia ruim atrás da outra. Olha, teus animais morreram todos. Aí, olha, teus filhos morreram. Olha, cada um chegava com uma notícia pior do que a outra para Jó. E por fim, Jó ainda teve lepra. Teve que sair da casa dele. Escutou desaforos da sua mulher, que mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morresse. E Jó teve que sair de sua casa, porque naquela época o leproso, ele não podia ficar, ele era considerado uma pessoa imunda, não poderia ficar habitando no mesmo teto que o resto de sua família. Então Jó foi para um cantinho lá, um leprosário, onde as pessoas que tinham lepra iam. Já pensou na cabeça de Jó? Tinha tudo, era um homem rico, cheio de saúde, esposa, filhos, tudo, empregados, não faltava nada. De repente Jó estava numa caverna de leprosos, no maior sofrimento. E Deus, onde estava nessa hora? Foi ele mesmo que permitiu. Mas aí Jó adorou, Jó não blasfemou, e Deus restituiu. A Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Deu filhos e filhas mais bonitos ainda, restituiu os animais, tudo que ele tinha, suas fazendas, suas finanças, né? E assim Jó chegou ao ponto de dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Mas o sofrimento o aproximou mais de Deus, né? João foi lançado, foi exilado na ilha de Patmos. João provou da solidão ali na ilha de Patmos, provou dos perigos, né? Serpentes, frio, quem sabe fome, né? Porque ele não foi numa viagem de lazer para a ilha de Patmos. E foi lá debaixo daquele sofrimento permitido por Deus, e Deus estava bem de perto acompanhando tudo, que Deus revelou a ele todo o livro de Apocalipse e tudo que está acontecendo, que já começou a acontecer e que vai acontecer. Olha só, Deus não estava longe de João, ele estava todo o tempo próximo e foi tudo permitido por ele. Temos mais um exemplo na Bíblia, Daniel. Daniel, um jovem, né, que cresceu dentro da Babilônia com Nabucodonosor, vivendo em meio a pessoas que tinham uma prática religiosa diferente da dele, mas ele não se contaminou. A Bíblia diz que ele não comeu das iguarias do rei, que em tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. E cada um ia reconhecendo que o Deus de Daniel era de fato o Deus vivo e verdadeiro, que ele amava e respeitava. Então, armaram uma arapuca para Daniel, os invejosos, que sempre tem esses invejosos de plantão, né? Tentando armar arapucas no trabalho, na rua, no meio da vizinhança, na parentela, na faculdade. Sempre tem esse povo, essa turminha aí que dá casca de banana, né? Então tentaram armar uma casca de banana para Daniel e foram dizer ao rei. O rei fez um decreto dizendo que todo o povo tinha que dobrar o joelho diante dele, só diante do rei. E Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele ia para o quarto dele, abria a janela para as bandas de Jerusalém, estendia as mãos e Daniel orava 3 vezes ao dia. Creio que de manhã, à tarde e à noite. E quando saiu o decreto que ninguém poderia se prostrar, a não ser diante do rei Nabucodonosor, e pegaram Daniel lá de joelho com as mãos levantadas, orando ao Deus invisível, que é esse Deus nosso, né? E a gente não vê, mas a gente sabe que ele existe. Então, foi o que fizeram. O rei foi com um coração muito compungido, deu a ordem
para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Deus estava longe disso? Não. Deus sabia, estava vendo que Daniel estava indo ser devorado pelos leões? Estava. Deus fez alguma coisa para impedir? Não. Deus não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões. Aí é uma coisa. Mas Deus fechou a boca dos leões e eles não comeram Daniel. E a Bíblia diz que no dia seguinte, todo mundo chegou lá alvoroçado para ver só a bagaceira. E quando o rei falou, Daniel respondeu: vivo, 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 porque Deus entrou com ele na cova e deu livramento a ele dentro da cova. Deus não impediu que ele entrasse na cova, mas entrou com ele. Do mesmo jeito, aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, por também não cumprir a ordem do rei, por não se inclinar diante do rei. E a Bíblia diz que aqueles três jovens, quando entraram na fornalha, até os homens que foram empurrar eles na fornalha, os homens morreram queimados. Mas a Bíblia diz que os três jovens começaram a passear dentro da fornalha e tinha mais um homem. Não eram três, foram jogados três dentro da fornalha. Mas quem estava do lado de fora via 4 homens passeando. E a Bíblia diz que o fogo não queimou, não chamuscou o cabelo, não ficou catinga de fumaça. Por quê? Porque o quarto homem era o próprio Deus dentro da fornalha, dando livramento àqueles a quem foi fiel. Então, sofrimento todo mundo sofre, mas Deus não está distante e tem um propósito. Se eu estou sofrendo hoje, se você está sofrendo, vamos perguntar a Deus o que é que Ele quer de nós, o que é que Ele requer, porque ninguém sofre em vão, todo sofrimento tem um propósito. Então você que está passando por um processo, dê glória a Deus, glorifique a Deus, porque tudo pode mudar, você não é único, tá bom? E esse vídeo de hoje foi somente para dar esse recado. Se você gostou, não seja egoísta, mande para alguém esse vídeo, curta, compartilhe, comente, me ajude a levar a palavra para as pessoas que estão sofrendo, tá certo? Um beijo grande, que Deus abençoe cada um. E não se preocupe não, porque tudo nessa vida passa. Só não passa a palavra de Deus. E tudo que Ele faz é para a honra e glória do nome dEle. Beijos e até o nosso próximo encontro.